Será que já entrou? Boa noite, pessoal. Vamos ver. Oi, Lu. Estamos chegando com um pequeno atraso por um problema técnico de 1 minuto, porém chegamos. Já estamos prontos para conversar com o nosso querido Júlio essa noite, que vem falar com a gente diretamente do Peru. Ele estará oferecendo no Metaforum no ano que vem um curso chamado Consultoria Sistêmica. Ele vai falar mais sobre isso aqui nessa live. E para quem não me conhece, eu sou o Zeca Ruiz. Eu sou parceiro do Metaforum há mais de muitos anos, quase 3 ou 4 anos que eu estou bastante envolvido com a organização do evento. E o Júlio já entrou aqui, é só esperar ele fazer a solicitação e a gente vai conversando, explicando tudo que a gente tem para conversar e explicar hoje. Cadê o Júlio? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele chega. Júlio, você precisa me solicitar a participação. Deixa eu ver. Ah, entrou. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zeca e todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta live. Sim, Bom te Indy ver, acabou meu de amigo. chegar. Oi, Indy. Nossos queridos amigos, né, Júlio, do Metaforum. O Rene, Renê, com certeza, grande amigo. a Lu. Lu, maravilhosa. Muito bom, Júlio. Preparado para o nosso papo cabeça de hoje? Preparado, sim. Que bom. Quer começar se apresentando? Depois eu vou me apresentar um pouco melhor também no contexto da nossa conversa. Expliquei Sim, para o pessoal que a gente vai estar falando do seu curso do ano que vem no Metaforum. Por isso que a gente está com essa palestra hoje. E a gente também vai fazer esse bate-papo, né? Vai fazer essas apresentações baseadas nesse bate-papo. então. Você se apresentou um pouco, você quer falar alguma outra coisa? Ou... Não, pode começar. Se apresenta e depois eu me apresento. Ah, tá. Bom, meu nome é Júlio Príncipe, eu sou do Peru e trabalho há mais de 20 anos acompanhando pessoas, equipes, organizações nos seus processos de mudança. E os últimos 13 anos, eu acho, já desenvolvendo o meu jeito que eu chamo de consultoria sistêmica. Certo. E nesse contexto de consultoria sistêmica, incluímos diferentes métodos, um deles as constelações sistêmicas, constelações organizacionais, mas não é apenas isso. Usamos formas que permitem que o diálogo se aprimore nas organizações. E acho que em contextos de complexidade como o que estamos vivendo, que vão vir depois, acho que é importante isso. Com certeza. Então, atualmente você está mais focado, ou seja, de 7 anos para cá, você está mais focado no modelo sistêmico. Durante 20 anos trabalhando como consultor, mas de 7 anos para cá, 7 ou 13 anos para anos? cá, não, 13 anos. 13 anos. Depois de 7 anos como consultor tradicional, você migrou para o modelo sistêmico, é isso? Isso, sim. Então, eu Legal. conheço as duas formas, eu estou treinado na forma clássica, típica de consultoria. E mais hoje em dia oferece um outro modelo, apesar de ela também ser, o modelo clássico também ser utilizado dentro da abordagem sistêmica, eu imagino. Sim, é verdade. A consultoria sistêmica como tal, eu quero falar, as bases do pensamento sistêmico na consultoria são presentes há muito tempo, com certeza. Com certeza. Mas
mas este é uma forma que eu desenvolvi, e aprendendo muito de pessoas que já tinham feito um caminho, mas com coisas que fazem sentido para mim e que talvez vão na direção diferente, que tem a ver mais com ter consciência do nosso mindset. Sim, isso. Legal. Muito bom. Então, esse é você, né, Júlio, para a gente começar o papo. Eu, Zeca, nessa conversa eu trago uma visão de coach, terapeuta, também facilitador de constelações, mas principalmente de empresário. Inicialmente eu sou formado como designer, desenhista industrial, né? E desde muito cedo eu tive o contato com a indústria da manufatura, porque meu pai ele sempre foi gestor de uma empresa. Essa empresa ela tem 25 anos, eu tenho 36 anos, e antes disso ele foi presidente de outras empresas também, então ele sempre viveu muito perto, eu vivi muito perto desse mundo corporativo, do empreendedorismo, né? E de 2008 ou 12 anos para cá, eu saí da área de desenho industrial, de design, porque eu tive também meu negócio nessa área, e comecei a trabalhar na empresa da minha família, porque meu pai faleceu, ele partiu para outro plano, né, digamos assim, e eu vim ajudar minha família a assumir esse negócio. Então eu falo com essa visão, né? Só que desde que eu comecei a administrar um negócio, eu pessoalmente, que já era, digamos assim, um filósofo dos temas da espiritualidade, muito questionador, olhava para aquele modelo de gestão que acontecia no negócio tradicional, né? Que vinha já das tradições da família e tudo mais, e eu não me sentia satisfeito vendo aquilo, né? E faltava, de fato, alguma coisa para mim, falava, isso não está certo. Eu mesmo não me sentia realizado trabalhando ali. Não me sentia dando o meu melhor, então eu imaginava que muitas pessoas poderiam estar se sentindo naquela mesma situação, não só na nossa empresa, como em todas as empresas, porque aquele modelo era muito parecido, né? Não era muito diferente um modelo, por mais que o negócio fosse diferente, né? O modelo não era. Enfim, e aí por isso eu comecei a estudar, e nisso, inclusive até eu cheguei a conhecer o Metaforum, onde eu também te conheci, né, Júlio? E é isso, esse é o Zeca que traz do lugar do empresário o conhecimento da gestão tradicional e do lugar do aluno, digamos assim, uma visão mais sistêmica, mais holística para os negócios, que mesclam no final e que faz hoje a gente estar aqui conversando sobre isso. Tá? E aí, para a gente dar continuidade, a não ser que você queira fazer algum comentário. Você quer fazer algum comentário? Não. Estou pronto para continuar. Tá. O que eu queria fazer para você agora é uma pergunta referente a você como consultor sistêmico. Qual é o seu propósito? Porque eu sei o propósito, o objetivo, né, de um consultor tradicional. Para eu entender o consultor sistêmico, a primeira pergunta que me vem à cabeça é: qual é o objetivo de um consultor sistêmico numa empresa? Tá. Uma boa pergunta, e eu acho que depende muito do lugar interno de quem faz o trabalho de consultoria e também do dono da empresa. Além de se você faz uma consultoria tradicional ou uma consultoria sistêmica, ou se você é gestor de uma empresa tradicional mais inovadora, o lugar interno faz uma diferença. Então, o que eu quero dizer que talvez o que eu vou falar, algum consultor tradicional pode dizer, também é o meu propósito. Sim, não é que seja diferente nisso. E pode ter consultores sistêmicos mais que agem
de um jeito mais focado neles, só no lucro. Egocêntricos. Egocêntrico, poderia falar. O que eu acho importante como consultor sistêmico é acompanhar o meu cliente para tomar consciência do seu mindset e como se adaptar à complexidade. Porque o que acontece é que todos nós fomos treinados numa visão mecanicista. Eu chamo da metáfora da máquina. Então, se você foi criado e treinado na metáfora da máquina, você olha as pessoas e a empresa como máquinas, com peças que podem ser intercambiadas. Sim? Então, a visão da máquina é uma visão de separação. É uma visão de hierarquia, da pirâmide. É uma visão com essa separação, essa hierarquia, o que traz é que eu quero ser o melhor, que o meu negócio seja o único no mercado e que eu procure a sustentabilidade do meu negócio, da minha empresa. Mas quando vou como consultor sistêmico, eu vou olhando o jardim. Eu falo que o jardim é de todos nós. Então, todos nós contribuímos a cuidar disso. A sustentabilidade é só do ecossistema, não é de uma empresa. Então, se eu sei algo, e esse é algo eu não compartilho com meus clientes, ou fornecedores, ou mesmo concorrência, né? Talvez não estou contribuindo com que o solo, que a terra do jardim esteja bem nutrida, bem alimentada. Então, o meu propósito é que o cliente, eu falo a organização, pode ser ver como um sistema vivo que é parte de um ecossistema que está vivo também. Então, que as ações que eles fazem tenham uma contribuição para tudo. Enfim, isso que eu falo para algo grande também no pequeno. Se eu estou trabalhando, por exemplo, como um coaching executivo, o trabalho vai ser para que esse gerente possa conectar com todo a situação da empresa, não só com seu desempenho. Porque muitas vezes acontece que a pessoa aprimora seu desempenho, mas afeta outros setores da organização. Ou que acha que não é seu lugar e se vai embora, e a organização toda enfraquece. Então, se eu vou para uma organização, eu olho essa organização como um sistema vivo. Então, eu vou com muito respeito. Eu não sou um expert que eu sei o que é o melhor para isso. Porque este é um sistema vivo que tem seus próprios recursos, sua própria história, suas próprias soluções. Se fosse uma máquina, eu sim posso ser um experto, que eu sei o que peça a cambiar. Então, essa para mim é uma grande diferença. Seria, então, se eu estou te entendendo bem, você me corrige se eu estou te entendendo bem, um dos objetivos seus como consultor é você mostrar para o cliente, através da mudança de mindset, de que ele já tem todas as respostas dentro da empresa dele para os problemas que ele possui. E que muitas vezes é uma questão dele saber olhar. Seria talvez isso? Um dos seus objetivos? Porque uma das coisas que eu ia até perguntar, e aí você já me trouxe esse detalhe, eu ia te perguntar depois, e se você quiser dar continuidade à pergunta dos seus objetivos e entrar nessa questão que eu vou fazer agora, você pode fazer isso, mas a gente vai conversando.
que é assim, quais são as diferenças para você entre o consultor tradicional e o consultor sistêmico? E eu acredito que uma das grandes diferenças é essa, né? Que o consultor sistêmico, ele sabe que a resposta está na empresa e que ela é capaz de se autodesenvolver, ela só não está sabendo acessar esses recursos da melhor maneira com referência àquele objetivo naquele momento. E muitas vezes o consultor externo não, ele traz a resposta, ele fala, eu sei o que é melhor para essa empresa, né? E isso é muito legal. Mas voltando, os seus objetivos e as diferenças entre os consultores para você. Sim, eu acho que o objetivo de qualquer consultor é acompanhar a organização para que esta tenha os resultados que quer atingir. A diferença vai ser que eu vou olhar como um sistema vivo dentro de um ecossistema que está vivo também. E que aquilo que a empresa vai fazer vai ser boa para o contexto. Num caso típico, isso é mais como uma estratégia. Eu vou fazer isso para ter esta porção do mercado e para gerar, como se fala, barreiras altas de entrada para a concorrência. Sim, é mais a consultoria típica que eu aprendi. É mais de, vamos ser os únicos os donos da rua, né? Sim, dono do pedaço. Os donos do pedaço, é isso, o dono do pedaço. Na consultoria sistêmica, eu acho que é diferente o espírito. E quando eu aprendi a ser consultor, uma das coisas que aprendi a fazer foi ser indispensável, você fala em português? Indispensável. Chegar ao lado do CEO, ser como um conselheiro, e escutar, e ser o seu melhor amigo, e ser como essa sombra dele. Então, muitas vezes, o consultor típico termina sendo como um chefe oculto. E promete confidencialidade aos times, mas não faz isso. Então, muitas das coisas que se fazem quando está o consultor, se o consultor sai, vai embora, tem outros projetos, depois a empresa não tem como continuar. Mas, como consultor sistêmico, eu tenho uma abertura com as pessoas. Eu não falo, por exemplo, eu não falo para eles o que você está falando comigo é 100% confidencial. Não, eu falo para eles. O que a gente está falando, eu preciso falar também com o seu chefe. Se por qualquer razão, qualquer motivo, você não quer falar algo comigo, sinta-se em liberdade de não falar. Porque saiba que eu preciso falar isso também com ele. Sim? Isso. Então, eu não sou mais essa espécie de sombra ou de poder detrás do trono, né? Trono, você fala? Então. Do trono do patrão, do chefe. Sim. Não, é mais como um olhar de todo. Na consultoria tradicional, muitas vezes o consultor é um experto que ele é contratado por isso, e tem que possui uma posição de eu sei, vocês não, porque ele é contratado para mostrar isso. Na consultoria sistêmica, é mais uma atitude de curiosidade, de respeito. É como eu vou dizendo, uau, nossa, que empresa tão interessante, como cria. Eu estou curioso de saber como vai fazer, como fez para lidar com as crises antes. Eu estou curioso de tentar lembrar com as pessoas dos times como fizeram, como vai fazer. E como
é diferente a atitude. Uhum. Isso, são exemplos de... as duas chegam a um ponto que a empresa atingir objetivos, mas o jeito de atingir são diferentes. Com Sim, uma delas, possivelmente, a empresa fica enfraquecida, e com outra, eu acho que fica mais fortalecida e fortalece sim. também seu entorno. É, o que eu ouço você falando a partir das suas respostas de forma reduzida é conectar de forma sustentável a empresa aos recursos que ela possui, as qualidades que ela possui, né? Saber se aproximar também, não trazendo as respostas, mas sabendo guiar o cliente para ele mesmo dar as respostas, né? Sim, Além disso, também essa percepção de que nem tudo é relacionado ao dinheiro ou ao lucro, porque a gente tem uma metáfora que eu gosto muito, até trago para você, se você quiser comentar, que é assim: nós seres humanos, nós precisamos de ar para viver, mas nós não vivemos para respirar, hum, né? Nós vivemos por um significado, nós vivemos para aprender, para amar, para muitas outras coisas. Apesar do ar ser essencial para a nossa vida, nós não vivemos para respirar. E o lucro é a mesma coisa para as empresas. Ela é essencial para as empresas. Mas ele não é o ar, ele é o ar. Ele não é a razão existencial das empresas, né? E muitas super. vezes o consultor tradicional, ele é focado nisso, né? Tanto é que quando você faz uma proposta como consultor do modelo tradicional, você já vincula isso a resultados financeiros. Até aqui, se a gente conseguir esse tipo de resultado, meu pagamento é tanto. Se a gente conseguir mais do que isso, meu pagamento é tanto. Já o consultor sistêmico, ele, óbvio, ele tem o preço dele, ele tem o valor do trabalho dele, mas é uma questão mais ligada ao propósito evolutivo dessa empresa, é uma questão mais ligada ao contexto que ela vive como ser vivo e as qualidades que ela tem como ser vivo também, né? Que é Isso, esse o ponto. isso. Quando, Muito quando legal. essa, quando essa live seja publicada, eu vou dar uma olhada para escrever tudo que você falou. Legal. Muito bom. A gente vai guardar ela no YouTube lá Sim, depois, para tá. todo mundo assistir. Legal, Sim. Júlio. E aí, voltando agora a falar um pouco dessa questão da complexidade das empresas, eu queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, eu queria pedir para você falar um pouquinho do que é o nosso momento atual em termos da incerteza, da ambiguidade, do VUCA, né? Como a gente está vivendo isso e como as empresas, se no modelo atual que elas vivem, no modelo máquina, como elas, para você, elas estão aptas a reagir a isso, né? Eu até explico rapidamente aqui o VUCA, ou se você quiser, você pode explicar. E basicamente entender como é para você essa questão das empresas máquinas lidando com o VUCA, porque isso é a complexidade organizacional, e as empresas vivas, as empresas seres vivos lidando com o VUCA. Para você, o que acontece aí? Como seria diferente isso? Bom, uma, o VUCA esse contexto louco que a gente está vivendo, né? Como você falou, volatilidade que não tem, tudo se desfaz, não conserva a mesma forma. Sim, Certeza que você não sabe o que vai acontecer, você não pode predizer o que vai ocorrer, a complexidade que são muitos, eu falo fios ou diferentes cores que estão se emaranhando com muito movimento e na ambiguidade que é que você pode ter uma pergunta, mas nesse contexto pode ter duas respostas totalmente diferentes, opostas, e as duas vão dar certo. uhum. Então, as empresas máquina estão acostumadas a tudo o contrário disso, à estabilidade, ao planejamento estratégico para predizer o futuro, e, a, a reduzir a complexidade para só olhar, como você falou,
o indicador financeiro, separado do indicador dos clientes, que, sim, com muito o balance scorecard, que tem uma conexão, mas é uma conexão linear. Sempre com os objetivos financeiros, né? E frente a perguntas, eles procuram decisões certas, corretas. Então, esse estar acostumado a um mindset de máquina faz muito difícil gerar novas respostas nesse contexto. Então, o risco hoje é que muitas dessas empresas que estão se enfrentando a essa alta complexidade façam mais do mesmo que faziam antes. Então, vamos agir rápido, vamos cuidar os custos e tá. Aumentar a eficiência, baixar custos. E com certeza é preciso fazer isso. Mas se a empresa começa a se olhar como parte deste sistema vivo, que mesmo tendo a muvuca da VUCA, essa muvuca da VUCA, eles podem saber que não é possível predizer o que vai acontecer. Que talvez não é um jeito de fazer muito planejamento, mas trabalhar na adaptação. Que talvez precisam começar a olhar os padrões, as conexões invisíveis. Que talvez os chefes precisam gerar uma nova competência deles, mas também coletiva, de conter o espaço, assim como holding space, né? Conter o espaço para as dúvidas, para a incerteza, poder se adaptar com os paradoxos, poder tomar decisões com os paradoxos. Então, o confinamento, Covid, todo este negócio, está acelerando o processo. Porque agora as empresas, muitas pessoas estão trabalhando de suas casas, e eu falava outro dia, falava com você, de cadê a importância de que eu era gerente, ou chefe 1, chefe 2, cadê o meu espaço do parking do meu Mercedes? Meu escritório, minha mesa. Com uma vista para, sei lá, não? Cadê tudo isso? Praia, tudo isso que era parte da hierarquia. Porque a hierarquia também é isso, quanto é mais alto nos pisos da pirâmide, é melhor pagamento, mais fashion, mais tudo. Mas agora, olhamos para o essencial. E talvez a autonomia é muito precisa agora. E essa é outra diferença com a consultoria tradicional, e que para mim é um desafio mesmo, e que os processos de mudança são planos. O plano de mudança organizacional. Quem fez o plano? A ponta da pirâmide, né? E ele contrata um consultor para que faça o cascata, como se fala, cascadear, fazer o efeito cascata. Fazer o efeito cascata para os níveis inferiores da pirâmide. Por níveis. Mas essa mudança é uma mudança que pensou ele. Mas muito do que eu estive trabalhando nos últimos tempos foi mudanças, não liderar mudanças, mas criar condições para permitir as mudanças de forma voluntária. Só aqueles que estão interessados em fazer mudanças são convidados.
seja que estão a favor, seja que estão opostos às mudanças, mas espaços de diálogo, em que as mesmas pessoas procuram soluções. Então, isso eu acho que é diferente. Esse é um contexto que está precisando mais da autonomia. Eu sinto que, nesse momento, ouvindo você falar, era assim, o modelo tradicional da empresa máquina, ela faz a gestão de risco, né? Olha para o futuro, baseado no passado, Isso. e procura evitar que os erros do passado sejam repetidos. Para, basicamente, otimizar custos e reduzir gastos, reduzir prejuízos, né? Já as empresas vivas, do meu ponto de vista, fazem a gestão da confiança. Né? Do tipo, somos confiantes, estamos confiantes para lidar com as diferenças, com a volatilidade, com a incerteza, né? Para que você tenha essa confiança, você precisa muitas vezes desamarrar, né, o sistema, tirar tantos controles que a gente vai colocando, né? Olha, você precisa chegar a tal horário, sair a tal horário, você precisa produzir tanto nesse dia, você precisa usar essa ferramenta nessa máquina com essas 3 pessoas, ou seja, a pessoa nem pensa mais o que ela precisa fazer, ela só chega e responde, ela recebe o comando e tem que fazer, ela não precisa pensar. Sim. Agora, numa dinâmica de uma empresa que existe confiança, que você olha para o seu ser humano do seu lado e fala, eu confio que você é capaz de dar uma resposta à altura, se você tiver o desejo de gerar uma mudança, essa pessoa ela é obrigada a pensar, ela é obrigada a refletir, além disso gerar significado e prazer para ela, né? Ela cria soluções maravilhosas que a gente jamais poderia imaginar que ela criaria dentro daquele modelo que ela teria que ficar repetindo, né? Exatamente do jeito que tinha que ser. Isso. É mais ou menos isso, né? Sim. E algumas vezes você vai precisar de expertos para coisas específicas. Então, não é que uma seja melhor do que outra, mas em uma visão geral, uma consultoria sistêmica, acho que é mais útil nos contextos VUCA. Mas para algumas coisas você vai ter que se focar em algo de especialidade. E o consultor e o empresário, como você que é empresário, precisa saber esse zoom in e esse zoom out, né? Como olhar o específico, se lembrando ao mesmo tempo que parte de um todo mais amplo. E como olhar o todo mais amplo, sabendo que precisa, às vezes, olhar os detalhes, né? Porque Eu se tenho um você... exemplo. Eu tenho um exemplo disso. Gestão da confiança. Gestão da confiança é você, em essência, olhar o todo, pensar no clima organizacional, pensar nas relações humanas, no sistema hierárquico, se de fato ele está fazendo bem para a empresa e tudo isso. Quando você abre para a confiança, você abre para que as pessoas se relacionem com mais liberdade e que, inclusive, elas deem suas opiniões de forma mais transparente. Isso acontece o quê? Conflitos. E o que você precisa nesse momento? Um processo precisamente detalhado de como gerar e gerenciar os conflitos para que, quando eles aconteçam, na gestão da confiança, eles possam ser seguidos e auxiliam as pessoas no processo. Porque você gera confiança, mas na hora que você olha para o conflito, você tem que ir lá, sentar e pensar como eu posso montar um processo de passo a passo, linear, que ajude as pessoas a resolverem os conflitos dentro da dinâmica da confiança, sem romper a confiança, né? Porque gerenciar conflito, muitas vezes, é justamente esse o segredo, é você conseguir fazer com que a confiança não se perca. E faz sentido para você esse exemplo? Faz. E às vezes isso vai ser possível e outras vezes não. Sim. Mas se eu vou dizer talvez de um jeito um pouco diferente do que você falou, e talvez mais que um passo a passo seja criar condições
para que as mesmas pessoas possam evoluir, coevoluir através do conflito. Então, Sim. se elas têm os recursos para solucionar, resolver os conflitos, se elas têm esses recursos, elas não vão precisar de chamar um consultor, não chamar um chefe, elas vão fazer isso. Mas, se você como empresário não cria essas condições, esses recursos, elas vão ter que chamar você. Então, isso é frustrante, porque você fala, ok, eu confio em vocês e quero que vocês achem o seu melhor jeito de fazer acontecer. Exato. Mas se não tem os recursos à mão, vão voltar com você. Isso é difícil. É exatamente esse o ponto, na verdade, né? Você precisa estar olhando minuciosamente se nos pontos certos, nos gargalos, naqueles lugares mais críticos do funcionamento do todo, eles estão bem respaldados para gerarem e lidarem com aquele desafio com a autonomia necessária, né? Sim, sim. É muito legal isso que você está dizendo, Júlio, porque aí a gente também cai no próximo ponto, que já é entrar do futuro, né? Para onde a gente está indo dentro dessa complexidade que a gente está vivendo, dentro desse modelo VUCA de mercado que é completamente imprevisível. E, além disso, o fator humano mostrando cada vez mais a insatisfação dele com esse modelo, porque a gente está vendo, por exemplo, uma crescente muito grande de crises de ansiedade, crises de burnout, além de doenças somáticas cada vez mais. E isso tem muito a ver com o mercado de trabalho, com a pressão, com a ausência de significado, com também a limitação de você não poder ter uma vida pessoal, porque você precisa colocar sempre o trabalho acima de tudo. E falando desse futuro, né? Como você vê que essas empresas vão estar se organizando futuramente? Eu também posso dar uma ideia do que eu vejo, né, a partir do meu exemplo, mas eu queria perguntar para vocês, para a gente já trazer para o contexto também. Sim, vou falar disso e também aproveito que Mara Regina Barossi fala que se podemos aplicar isso na família. Então, vou colar um pouquinho. Legal, ótimo, ótimo. Vamos fazer o gancho. Eu acho que para o futuro, não sei. É a primeira coisa que eu vou dizer que não sei. E que talvez agora vão nos pagar, os consultores, por não saber. Não por fingir que temos a resposta, mas por abrir a curiosidade e conter o espaço de diálogo para fazer acontecer algo novo. Mas o que sim eu posso imaginar é que no futuro esta autonomia que está sendo exigida dos trabalhadores, dos empregados, funcionários, vai se incrementar, porque agora muitas empresas podem começar a perceber que não é necessário ter tantos chefes. Antes você tinha a ideia do supervisor, é que tem esta supervisão, né? É como uma fábrica. Tem os operários e tem alguém. Você sabe, nas fábricas, tem geralmente um escritório alto, onde eles podem olhar tudo. Tem um panóptico, como na cadeia, mais ou menos. É um padrão, é um padrão, né? Então, mas quando as pessoas começam a ter autonomia, e esse escritório alto, talvez para algumas coisas sim, mas para outras não. Para quando se precisa sim, mas quando não se precisa não. Então, os modelos vão mudar para um olhar mais de responsabilidade, de cocriação, de inovação, não porque seja uma moda, ou agilidade, não, porque vai ser o jeito.
está sendo agora as formas criativas que a gente está gerando. Então, isso acho que tem muito a ver também com o que está acontecendo nas famílias. Se você tem, por exemplo, pessoas que têm filhos, filhas na casa, e você diz, ok, filho, você vai fazer esses afazeres, ou a lição, agora tudo é lição de casa, né? A lição de casa, eles, se você não dá para eles os livros, o computador, as cores, papéis, ele vai estar voltando para você. Então, se você dá os recursos para eles, e você dá um marco, não um marco, você fala um frame. Um quadro. Quadro, obrigado. Um quadro, eles não vão saber o que podem e não podem fazer. Então, estes dias estão nos treinando a nós, adultos, para a autonomia, para a flexibilidade, para a confiança, começando na nossa família. Esta situação está dando-nos como presente um treinamento nisso. E quando vamos voltar para o trabalho, para o mundo, talvez temos oportunidade de continuar com isso. Então, as famílias, se você olha para seus filhos não como pessoas incompetentes, ou que precisam de sua ajuda o tempo todo, se você olha para eles como pessoas que geram soluções e você não deixa eles crescer e aprender a seu próprio ritmo, talvez eles vão desenvolver qualidades diferentes aquelas que a escola obriga a desenvolver. Então, acho que isso mesmo para as empresas. Eu acho perfeito essa colocação que você trouxe, Júlio. E eu tenho também um comentário para fazer com referência a isso, que é o fato de que é curioso como a gente pode aproveitar, né, dessa questão da autonomia e da confiança no ser humano para que ele traga as respostas, né, trazendo esse contexto da ambiguidade na complexidade da que a gente vive, né? Muitas vezes a gente quer trazer as respostas para uma coisa que é extremamente complexa e a resposta ela está no quanto mais a gente é capaz de simplificar para que as coisas surjam por si só e que elas nasçam daquele contexto naturalmente, sem que a gente precise controlar ou forçar nada, né? Sem precisar direcionar, né? Ela está alinhada com os nossos objetivos, tem clareza, né? Tem um alinhamento, mas também tem autonomia para seguir um caminho, né, por si só, pelas próprias escolhas. E aí é uma questão muito, muito legal que a gente tem que falar, é o seguinte: as empresas do futuro, elas não vão mais olhar para os erros como uma coisa ruim. Elas vão olhar os erros como uma coisa boa e que devem ser processadas da forma mais eficiente possível para o aprendizado, né? Então eu vejo que isso é uma questão muito importante para o futuro e isso é muito legal porque é justamente na ambiguidade do VUCA. A complexidade ela vai se resolver simplificando as coisas e não trazendo mais complexidade, entende? Ou seja, como a gente vai sobreviver à complexidade do mundo? Simplificando. E isso é a ambiguidade que a gente está vivendo, né? E o principal para isso vamos olhar para os erros não mais como um fim de mundo ou como uma prova de incompetência, senão como parte de um processo, né? Porque o grande fator que impede a autonomia é o medo do erro, né? É a confiança que o outro vai errar, né? Isso. E sim, o simples é importante, como você falou. A simplicidade
Mas só para ter fazer uma diferença com a reducionismo, porque talvez se você procura simplicidade, ficando cego para o que está acontecendo, você vai gerar a ilusão do simples, mas isso não é a simplicidade. Talvez quando você acrescenta, sim, tenha a coragem de acrescentar um pouco a complexidade, você pode ter outras compreensões. Porque se você leva a sua diversidade à equipe, a equipe torna-se mais diverso e mais complexo, com mais conexão com diferentes recursos que estão é mais fácil para eles se relacionar com o contexto que é mais diverso. Então, este contexto VUCA, que tem muita diversidade e exige que as organizações sejam também diversas. Então, sim, isso como uma ambiguidade também. Acrescenta complexidade para gerar mais simplicidade. E é essa que é um dos grandes desafios, né? Porque o nosso mindset, ele tende a olhar para a complexidade e querer resolver a complexidade com mais complexidade, né? E muitas vezes você precisa simplificar para você abraçar e acolher a complexidade. Sim, e não podemos reduzir isso, mas podemos acrescentar a nossa capacidade de lidar com a complexidade. Isso é o desafio. Mas não como peças da máquina, com separação, porque eu posso dizer, não, eu sou gerente da minha empresa, o dono, e sim, eu sei tudo isso que você falou, porque eu faço yoga, meditação, eu sei que o mundo é cambiante, eu sei que não posso ter controle, mas não é suficiente com que eu tenha desenvolvido certas competências ou capacidades. O desafio é como criar essas capacidades coletivas. Como fazer que as times possam acessar a sua capacidade de não saber, de falar com diferentes resultados, opiniões. Eu falava estamos já... quase acabou o tempo. Quase, mais 10 minutos a gente tem. Mais 10, tá. Então vou falar uma coisa pequena. Eu estou fazendo consultoria. Isso é uma das coisas destes tempos, né? No online. A um dono de um grupo de empresas em outro país, que são do setor das finanças, e eles estão como se fala, a fusionando, né? Sim, fundindo com outra empresa. Então, ele está em todo o processo de due diligence, de estar fazendo todos os cálculos. E eu falava para ele, agora você precisa falar com sua equipe e que eles possam mostrar para você os resultados dos seus análises e que saibam que está bem não saber, que saibam que está bem ter resultados diferentes e que se uno fala a companhia tem um valor de 10 e outro fala, não, a companhia tem um valor de 5, que não façam, então vamos dizer ao chefe que a companhia tem um valor de 7,5. Não. As duas são verdade. 10 e 5. Então, que saiba que não precisam ter os detalhes do contrato do merge. Porque estamos um limbo, você fala? Na transição. Sim.
que não só de trabalho, mas também social, legal, muitas coisas sobre propriedade vão mudar. Então, não faz sentido que eu vá à negociação com detalhes pequenos, porque amanhã vai ser diferente. O que preciso com o meu time é criar o quadro de quais são os nossos princípios. Porque isso que nós vamos falar com eles. A liberdade para a autonomia, voltando à ideia, é esse quadro na qual as pessoas capricham, pintam à vontade. Mas você fala, este é o lençol. Não pode sair disso, não pode sair disso. Você pode criar à vontade, mas aqui dentro. Porque esse é nosso quadro, os nossos princípios, o que a gente acredita. Nossas fronteiras. Sim, pelo menos até agora. Sim. Sim, isso. Legal. Não, interessantíssimo, Júlio. O papo foi ótimo. Eu mesmo tive vários insights poderosíssimos conversando com você. Legal, porque a gente estuda, a gente pesquisa, lê, mas na hora que a gente conversa, a gente parece que vai integrando aos pouquinhos e as fichas vão caindo, né? Parece que traz mais linearidade para as ideias, que realmente são muito complexas. E agradeço muito, Júlio, o seu tempo. Agradeço a todos que vieram aqui. Eu que agradeço, Zeca. Foi um ótimo papo, fluiu muito, foi muito gostoso. E espero que a gente faça outras vezes. Eu vou conversar depois com você para a gente marcar outras dessas, para a gente continuar dando esse material para o pessoal. Seria muito disso. Também foi muito agradável. Se a gente puder repetir, vai ser ótimo. Então é isso. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todos, pessoal. Obrigado ao Metaforum, que faz também possível que a gente fale dessas coisas. Com certeza. Eu ia até falar isso agora. Eu ia falar que se o pessoal que assistiu se interessou, que ano que vem a gente pode aprofundar muito nesses papos, nessas ideias, com muito mais dinâmicas, muito mais prática, né? No curso do Júlio, no ano que vem no Metaforum, tá? A gente vai deixar aqui na descrição depois as informações do curso, data, local, e aí quem quiser entre em contato com a gente se encontra lá para aprofundar muito mais, tá bom? Beleza. Muito obrigado, Júlio, a gente se fala, um abraço, gente. Beijo, abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Ai.